Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 35 minutos. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 13 de junho do ano de 2024. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você também que acompanha a programação aqui pela 103,7 nessa quinta-feira, 6 horas e 35 minutos. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Prefeito Aleomar lança em coletiva à imprensa obras de canalização de córregos de Mineiros. Lira faz votação relâmpago e Câmara aprova a urgência do texto que equipara aborto a homicídio. STF decide melhorar os ganhos do FGTS. Correção deve garantir ao menos a inflação. Brasil cede empate aos Estados Unidos em último teste para a Copa América. Pesquisa mostra que 9 em cada 10 moradores do Rio Grande do Sul estão com a saúde mental afetada por causa das enchentes. Polícia Goiana prende quadrilha que usava inteligência artificial para fraudes bancárias. Polícia Federal investiga possíveis irregularidades em leilão de arroz importado. Câmara aprova projeto de Lira para punir deputados brigões. Os detalhes e destaques desta edição você confere agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 36 minutos, uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a tramitação em regime de urgência de um projeto que equipara aborto ao homicídio. Com a urgência, o projeto será votado diretamente no plenário da Casa, sem passar por análise das comissões relacionadas ao tema do projeto. O tema da votação não foi anunciado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que declarou a matéria aprovada depois de 23 segundos de maneira simbólica. A votação simbólica ocorre quando não há registro de voto dos deputados no painel. Geralmente é adotada quando há consenso entre os parlamentares. Nenhum deputado protestou diante da condução atípica por parte de Lira no momento da votação. O presidente da Câmara citou um acordo feito com as bancadas, sem especificar sobre do que se tratava. Na sequência, perguntou se o PSOL queria se posicionar sobre a urgência. O deputado pastor Henrique Vieira não se manifestou e Lira proclamou o resultado. Posteriormente, deputados do PSOL e do PCdoB registraram no microfone suas discordâncias com a votação do regime de urgência. Lira ainda não indicou quando o projeto será analisado pelo plenário da Casa. E por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira fixar que a correção dos novos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço precisa garantir no mínimo a correção da inflação, portanto o IPCA. O entendimento só valerá para depósitos futuros, portanto não deverá retroagir. A maioria da corte seguiu o voto do ministro Flávio Dino para adotar o modelo apresentado pela Advocacia Geral da União a partir de um acordo com parte das centrais sindicais. Esse sistema prevê corrigir o FGTS pelo IPCA quando no mês o valor da inflação for maior do que o da correção atual do fundo. Após resultado no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que a decisão representa um resultado para todos os envolvidos, empresas, trabalhadores e governo. 6h38. Pesquisa mostra que 9 em cada 10 moradores do Rio Grande do Sul estão com a saúde mental afetada por causa das enchentes. Os dados dessa pesquisa, vamos conferir agora com a Fabíola Altra. A maioria dos gaúchos relata sofrer de doenças de saúde mental após as enchentes que atingiram o estado. Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e esgotamento profissional são as mais comuns. É o que descobriu um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que ainda está em andamento. Até agora, os especialistas constataram que 9 em cada 10 moradores do estado demonstram problemas psicológicos causados pelos efeitos das chuvas no mês de maio. Foram avaliadas, por enquanto,
de 2.500 respostas a questionários aplicados durante 3 semanas aos moradores do Rio Grande do Sul. 91% dos participantes relataram sofrer de ansiedade, 60% burnout e metade está com depressão. Os coordenadores do estudo concluíram que mesmo pessoas que não tiveram a casa tomada pelas águas foram abaladas psicologicamente. A pesquisa tem como objetivo mapear os bairros das cidades atingidas que vão precisar de políticas públicas na área de saúde mental. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. O Tribunal de Contas do município de Goiás confirmou nesta quarta-feira por unanimidade a decisão que tornou a Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, dependente da Prefeitura de Goiânia. Os conselheiros seguirão o voto do relator Francisco Ramos. O processo estava parado desde o ano passado com pedido de vistas para o conselheiro Humberto Aidar, que acompanhou o voto do relator, mas sugeriu uma alteração em um dos pontos do voto, solicitando que a decisão passe a valer a partir de 2025. Aidar também solicitou ao relator que incluísse no voto um pedido para que a Secretaria-Geral de Controle Externo abra um processo de fiscalização para apurar o monte atual das despesas da companhia com pessoas, dívidas, operações de crédito, além de outras informações necessárias para fiscalizar a Comurg como empresa estadual dependente da Prefeitura de Goiânia. Todas as solicitações foram acatadas pelo relator e também pelos demais conselheiros do TCM. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, disse em nota na noite de ontem que acompanha com especial atenção os desdobramentos da Operação Fundo do Poço da Polícia Federal, que levou à prisão do advogado goiano Bruno Pena, especialista em direito eleitoral. A entidade adiantou que vai requerer junto ao Poder Judiciário que possa acompanhar todo o curso do inquérito que embasa a operação e o seu eventual processamento. A Fundo do Poço, operação da polícia na qual ocorreu a prisão de Bruno Pena, foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma apontada organização criminosa responsável por desviar e se apropriar de recursos do fundo partidário e eleitoral nas eleições de 2022, destinados a um partido político, no caso o PROS. Também foi alvo dessa operação Eurípides Júnior, presidente nacional do Solidariedade, que dirigiu o PROS em 2022. A sigla se fundiu ao Solidariedade em 2023, e isso por suspeita de desvio de 36 milhões de reais do fundo eleitoral. Conforme informações preliminares, Bruno Pena, que foi advogado do PROS em 2022, durante as eleições, é suspeito de ter superfaturado honorários pagos pelo partido. E a polícia prende quadrilha que usava inteligência artificial para fraudes bancárias. Eduardo Bernardo é quem traz os detalhes. O Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou a Operação Deepfake. A ação cumpriu 3 mandados de prisão e 3 de busca e apreensão em Goiânia e São Paulo. As investigações apontaram que os suspeitos tentaram acessar por mais de 700 vezes de forma fraudulenta 259 contas bancárias de um banco digital. Para isso, os criminosos utilizaram programas de inteligência artificial na tentativa de burlar o reconhecimento facial para abrir o aplicativo bancário dos correntistas. Eles não conseguiram acesso devido à eficiente atuação do setor de detecção e prevenção a fraudes do banco. Caso tivessem acessado as contas, os investigados teriam provocado um prejuízo de aproximadamente R$1.200.000. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos carro, a quantia de R$14.700 em espécie, cartões de crédito, máquinas de cartão, celulares e notebooks, demonstrando que os investigados continuavam na prática golpista. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e o Brasil conseguiu uma importante vitória sobre a Polônia pela Liga das Nações nesta quarta-feira. Na abertura da 3ª semana da competição, a seleção brasileira teve grande aproveitamento no saque e anulou as principais jogadoras da seleção polonesa para garantir a vitória por 3-7-1, com parciais de 22-25, 25-17,
25-17 e 25-16. Com o resultado, o Brasil segue invicto na competição, com 9 vitórias em 9 jogos e agora está na liderança isolada do grupo, com a classificação garantida para as quartas de final com 3 jogos de antecedência. Gabi foi a principal pontuadora, com 24 pontos. No lado da Polônia, Stysiak fez 18. A próxima partida brasileira na Liga será contra a Alemanha na próxima quinta-feira, hoje, portanto. Depois, a seleção encerra sua primeira fase no duelo contra a Bulgária na sexta-feira e a Turquia no próximo domingo. A Conmebol divulgou datas, horários e locais dos jogos válidos pela fase da Playoffs, que antecede as oitavas de final da Sul-Americana. As partidas serão disputadas entre 16 e 25 de julho. Nessa fase, o confronto será entre o segundo colocado de cada um dos grupos da primeira fase da Sul-Americana contra o terceiro colocado e eliminado da fase de grupo da Libertadores. Os vencedores serão avançar para as oitavas de final da Sul-Americana. Internacional, Bragantino, Cuiabá e Atlético Mineiro são os times que entrarão em campo em busca de uma vaga nas oitavas. Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza já estão garantidos na próxima fase e aguardam os respectivos adversários. Atenção então para os jogos de ida. Dia 16 de julho, às 21h30, Rosário Central e Internacional. Também no mesmo dia, no mesmo horário, 21h30, Barcelona do Equador e Bragantino. No dia 18, às 19 horas, jogam Palestino e Cuiabá. E também no mesmo dia, às 21h30, Cerro Porteño e Atlético Paranaense. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. O mercado brasileiro da soja registrou melhores volumes de negócios nessa quarta-feira. As cotações ficaram firmes no dia, favorecidos pelo dólar. A volatilidade de Chicago nos momentos positivos também contribuiu com a formação de preços. Vamos então aos preços da soja no país no fechamento do mercado nesta quarta-feira. No Porto de Rio Grande, alta de R$ 140,50 para R$ 143. Em Cascavel, no Paraná, valorizou de R$ 131 para R$ 133. Já no Porto de Paranaguá, também no Paraná, cresceu de R$ 140 para R$ 142. Em Rondonópolis, se manteve estável em R$ 125. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, aumentou de R$ 124 para R$ 126. E em Rio Verde, aqui em Goiás, subiu de R$ 124 para R$ 125. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços mais baixos. O mercado seguiu volátil após a divulgação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O indicativo de maiores estoques americanos já era esperado pelo mercado, mas o corte na safra brasileira foi mais tímido do que o aguardado por analistas. A projeção do órgão foi de 153 milhões de toneladas, contra 154 milhões do relatório anterior e 151 milhões da previsão do mercado. A estimativa para 2024-25 é de 169 milhões de toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Movimentação na Câmara dos Deputados para criar comissões parlamentares de inquérito. Uma já está com um monte de assinatura, a do Arrozão, como estão chamado. Esse leilão aí, que tinha uma quitanda lá de Macapá, que tinha uma sorveteria para comprar milhares de toneladas de arroz, mais exatamente 200 mil toneladas de arroz. Um dinheirão. Uma importação desnecessária. Aí a comissão quer saber por quem estava por trás disso. Pegaram, por enquanto, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura como bode expiatório. E ele disse, olha, foi parecer contrário dos técnicos do Ministério da Agricultura, não precisa importar arroz. Mas o presidente queria interferir no mercado. Precisa de 171 assinaturas, está chegando perto, E tem mais, a oposição fez um movimento lá que quer também outra CPI sobre a milícia digital do PT apoiada pelo governo. Quem acompanhou uma série de reportagens do Estadão sabe de que se trata. Eu já mencionei aqui um dos fabricantes de notícias falsas, apoiador do governo, né? Os maiores absurdos, né? Eu acho que quando tem notícia falsa, o atingido, né? É sempre o atingido que tem que tomar a iniciativa. Pode recorrer ao Código Penal. E as outras pessoas não sejam ingênuas, por favor, percebam, né? Como aquela história do arroz de plástico da China mesmo. Pelo amor de Deus, tem gente que acreditou aquilo, repassou para mim, né? Pelo amor de Deus, né?
Aí cai fácil em conto do vigário, né? Bom, mas outra coisa, o Senado já havia aprovado aquele projeto de emenda constitucional que vai considerar crime a guarda e o transporte de qualquer quantidade de droga, inclusive para evitar que o Supremo libere droga do pequeno consumidor, que também vai ser o pequeno traficante, né? O varejista, o mini varejista. Está faltando um voto para o Supremo decidir. Então a Câmara está apressando, hoje passou pela Comissão de Constituição e Justiça por 47 votos a 17, ontem. E agora vai passar por outra comissão e em seguida vai para o plenário. Bom, falando em política, gente, eu tenho falado aqui toda hora que quem sustenta partido político não tem que ser o pagador de impostos. Por que eu vou pagar imposto para sustentar o partido do qual eu não gosto? Além de sustentar o partido de que eu gosto e de todos os outros que eu não gosto, eu vou sustentar com o meu imposto. Por quê? Quem sustenta partido político tem que ser o filiado do partido. Filie-se ao partido e pague a mensalidade, sustente o partido. Assim que tem que ser. Mas, enfim, tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. São bilhões dos nossos impostos, do nosso trabalho, do nosso suor. E agora a Polícia Federal está atrás do sujeito que era ex-presidente do PROS e atual do Solidariedade. O nome dele é Eurípides Gomes Júnior. Ele, inclusive, estava com passagem comprada para embarcar num voo. Aí a Polícia Federal foi esperá-lo, ele não foi, deixou o avião decolar. Perdeu o voo e ficou livre ainda, não conseguem pegá-lo. Tem ordem de prisão para ele. Tem 45 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. Desvio de 36 milhões dos nossos impostos. Vejam só, esse é o fundo partidário, fundo eleitoral. Usou para 1000 coisas aí. A senadora Damares Alves cometeu acho que foi uma distração ou uma ingenuidade. Ela fez um ofício para o ministro Alexandre de Moraes pedindo para incluir o produtor de notícias falsas que apareceu no Estadão e que apoia o governo. Com isso, ela está assinando embaixo, endossando, avalizando, passando um crédito para o inquérito do fim do mundo, que é um inquérito ilegal desde o princípio, desde a origem e durante todo o seu tempo, em que o ministro do Supremo foi investigador, foi vítima, foi delegado de polícia, foi promotor, foi julgador, foi executor, foi tudo. E de gente que não tinha que estar lá no Supremo. Então, acho que ela errou. Ela, com isso, está achando que o inquérito é legal. Acho que foi ingenuidade. E só para finalizar, né? O Partido Socialista Brasileiro, no Rio de Janeiro, está claramente contra a polícia do Rio de Janeiro, quer paralisar a polícia. Se queixou no Supremo e a queixa fez com que o ministro Fachin determinasse que o governador, que é o chefe da polícia, é a autoridade máxima de segurança pública do Estado, desse satisfações sobre uma operação na Maré, em que, aliás, um PM foi morto. PM que o noticiário normal chama de agente. Não, quem tem agente é a Polícia Civil. A PM tem soldados, tem sargentos, cabos, oficiais, pobre jornalismo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Preços baixos de verdade, produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h53 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o prefeito Aleomar lança em coletiva à imprensa obras de canalização dos córregos de Mineiros. Polícia Federal investiga possíveis irregularidades em leilão de arroz importado. Câmara aprova projeto do deputado Arthur Lira para punir deputados brigões. Não saia daí. A gente volta já logo após o intervalo comercial, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
A Polícia Federal informou nesta quarta-feira que instaurou um inquérito policial para investigar possíveis irregularidades no leilão realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento para a compra de arroz importado. A investigação, segundo a corporação, permanece em sigilo. Essa investigação foi iniciada após a Polícia Federal receber ofício da presidência da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, solicitando a apuração da irregularidade do processo licitatório diante de denúncias de que a empresa sem histórico de atuação no mercado de cereais haviam vencido o certame. A Controladoria Geral da União abriu uma investigação para apurar as suspeitas de irregularidades envolvendo o leilão, também a pedido da CONAB. Na última terça-feira, o presidente da CONAB, Edgar Preto, informou que o governo federal decidiu anular o leilão público responsável por comprar 263 mil toneladas de arroz após suspeitas de irregularidades. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que prevê a suspensão de mandato parlamentar por quebra de decoro. O texto altera o regimento interno da Casa Legislativa e dá mais celeridade ao processo suspensivo. O placar foi de 400 votos favoráveis, 29 contrários e uma abstenção do deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. O texto base foi apresentado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na terça-feira, mas após reivindicações dos deputados, o relator da proposta, Domingos Neto, indicou algumas modificações. De acordo com o texto, a mesa diretora terá 5 dias úteis após a ocorrência para encaminhar o pedido de suspensão do deputado ao Conselho de Ética por quebra do decoro parlamentar. O colegiado, por sua vez, terá 72 horas para se manifestar sobre a punição. Será possível recorrer ao plenário, que precisará do voto de maioria absoluta para manter ou aprovar a suspensão do mandato, ou seja, de ao menos 257 deputados. 7h06, 6 em cada 10 crianças menores de 5 anos sofrem violência em casa como parte da sua criação. Quem traz os números dessa triste estatística é Milena Abreu. 6 em cada 10 crianças menores de 5 anos no mundo sofrem violência em casa como parte de sua criação. De acordo com o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, são cerca de 400 milhões de crianças que rotineiramente são agredidas física ou psicologicamente por pai, mãe ou pessoa responsável por sua criação. O Unicef estima que entre elas, ao menos 330 milhões sejam punidas com castigos físicos regularmente. Segundo o fundo, em todo o mundo, pelo menos uma em cada 4 mães e cuidadores principais acredita que os métodos disciplinares violentos são necessários para criar e educar as crianças adequadamente. Ao comentar os números, a diretora executiva do Unicef, Catherine Russell, lembrou que as crianças submetidas a abusos físicos ou verbais em casa são mais propensas a ter problemas de autoestima e desenvolvimento. Já a criação carinhosa, sem uso de violência, segundo ela, pode trazer alegria e também ajudar as crianças a se sentirem seguras e a desenvolverem habilidades necessárias para uma vida adulta saudável. Ainda de acordo com estimativas do Unicef, cerca de 1 em cada 5 crianças de 2 a 4 anos não brinca com seus cuidadores em casa e aproximadamente 1 em cada 8 menores de 5 anos não tem brinquedos ou outros objetos que possam ser usados em brincadeiras em casa. Para garantir que todas as crianças cresçam se sentindo seguras e amadas, o Unicef pede aos governos que fortaleçam os esforços e os investimentos em políticas públicas contra todas as formas de violência contra crianças em casa, no apoio à parentalidade e na aprendizagem lúdica. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. O pré-candidato a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, defende uma total integração entre a prefeitura por meio da Guarda Civil Metropolitana e as forças da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Ontem ele participou de uma reunião com o secretário de Estado da Segurança Pública, Renato Brum, para discutir medidas na área para a capital. Sandro Mabel anunciou que nos primeiros 100 dias da sua gestão providenciará
a ampliação da rede de videomonitoramento de Goiânia em parceria com a iniciativa privada. Em Aparecida de Goiânia, essa tecnologia já funciona muito bem. São cerca de 3.000 câmeras, sendo 500 de última geração. Infelizmente, na nossa capital, estamos muito longe disso, mas vai mudar, frisou ele. O pré-candidato citou como modelo a política de segurança adotada pelo governo estadual. E seguindo a orientação nacional, o PT em Goiás decidiu que tratará o tema da segurança pública na capital Goiânia como prioridade na eleição deste ano. A definição ocorre em meio a críticas de opositores que acusam o partido de ser complacente com os criminosos. A direção nacional do PT elaborou uma cartilha para abordar a segurança pública, encabeçada por Abidael Ambruster, ex-policial penal. Será solicitado aos candidatos petistas que apoiem a inclusão da Guarda Civil no rol dos órgãos de segurança pública. Pré-candidata a prefeita da capital, a delegada Adriana Corsi, entende que a cartilha serve como orientação para que a segurança pública seja uma pauta prioritária nos planos de governo dos candidatos do PT e confirma que seguirá essa recomendação. A Secretaria de Estado da Economia comunica contribuintes de ICMS para regularizarem pendências fiscais sem pagar multas. Detalhes com Ágata Couto. A Secretaria da Economia começou a enviar 2.000 comunicados a contribuintes, permitindo a regularização fiscal junto à Receita Estadual sem multas. Essas empresas apresentam pendências detectadas em malhas fiscais. Nesse lote estão estabelecimentos de diversos segmentos econômicos que tiveram inconsistência entre as notas fiscais emitidas e registradas na escrituração fiscal digital, além de erros na declaração de informação de meios de pagamento. Após o recebimento do comunicado, começa a contagem do prazo de 30 dias para a correção das pendências, que deve ser feita online no goiás.gov.br/economia. O programa de autorregularização beneficiará milhares de contribuintes até o final do ano, com previsão de enviar 22.000 comunicados. Até agora, 1.800 já foram enviados. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11 e nesta quinta-feira a Conmebol divulgou as datas oficiais das partidas de oitavas de finais da Libertadores. Nos duelos de tricolores, o Fluminense, atual campeão, enfrentará o Grêmio por uma vaga na próxima fase nos dias 13 e 20 de agosto, às 19 horas. Já os confrontos entre Botafogo e Palmeiras será nos dias 14 e 21 de agosto, às 21h30. No choque de tricolores, o jogo de ida será a comando do Grêmio, no dia 13 de agosto, numa terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Já Botafogo e Palmeiras, o jogo de ida será no Newton Santos, no dia 14 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30, enquanto que o jogo de volta será no Allianz Parque, na quarta-feira da semana seguinte, dia 21, também às 21h30. Dentre os outros brasileiros classificados para as oitavas de finais, o Atlético Mineiro visita o São Lourenço no dia 13 de agosto às 21h30 na Nuevo Guazu Metro, na Argentina. O jogo de volta será na Arena MRV na terça-feira seguinte às 21h30. São Paulo e Flamengo entram em campo nas duas quintas-feiras, dia 15 e 22 de agosto. O tricolor paulista visita o Nacional do Gran Parque Central no jogo de ida, no dia 15 às 19 horas, enquanto que o Flamengo recebe o Bolívar do Maracanã mais tarde às 21h30. Na volta, dia 22, o São Paulo recebe o Nacional no Morumbi às 19 horas. Já o Rubro Negro visita o time boliviano no Hernando Siles, em La Paz, às 21h30. Destaque do Real Madrid na temporada: Vinícius Júnior está valorizado na Europa. Segundo a rádio RMC Sport, o PSG tem interesse e monitora a situação do atacante brasileiro. O clube francês busca um substituto para Mbappé, que deixou a equipe justamente para assinar com o Real Madrid. De acordo com o PSG, vigia a situação de Vinícius Júnior caso apareça alguma oportunidade para contratá-lo. O brasileiro é visto como um jogador de perfil parecido para suprir a lacuna deixada por Mbappé, mas o clube francês também monitora outros nomes. Segundo o jornal AS, porém, Vinícius Júnior não tem interesse em deixar o Real Madrid e o clube espanhol também não sinaliza uma possível venda. As relações com o PSG também estão deterioradas, não só por causa de Mbappé, mas também por posições contrárias em relação à tentativa de criação da Superliga. Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até 2027, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. O acordo foi anunciado
em outubro do ano passado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. O mercado físico do boi gordo registrou preços acomodados nesta quarta-feira. A movimentação cambial afastou os pecuaristas do mercado, que passaram a acreditar em potencial de alta nos preços da arroba no curto prazo. De acordo com Safras e Mercado, o fato é que as exportações de carne bovina superaram totalmente as expectativas em 2024. O grande volume de produto exportado tem sido o elemento de sustentação da arroba do boi gordo em um ano pautado por significativa quantidade de animais ofertados, é o que analisou o analista da consultoria Fernando Henrique Iglesias. Confira os preços da arroba do boi gordo no fechamento do mercado desta quarta-feira em São Paulo, capital, R$ 217,58. Em Goiás, R$ 199,67. Minas Gerais, R$ 206,59. Em Mato Grosso do Sul, R$ 213,57 e em Mato Grosso, R$ 206,78. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15. A Prefeitura de Mineiros anunciou ontem a liberação da licença ambiental que faltava para dar início às obras de canalização dos córregos que cortam Mineiros, sendo eles o Córrego Mineiros, o Cambaúva, Moita Redonda e Capoeira. E quem comenta sobre esse assunto agora no Jornal Verde Vale é o prefeito Aleomar Rezende. Guarda-reio, né, um paisagismo moderno e a canalização dos nossos córregos. Então hoje, com a autorização da licença ambiental, o que trago aqui em primeira mão, aqui repito, é dizer que não há mais impedimento nenhum para que a ordem de serviço seja dada. A empresa já encontra-se aqui na cidade de Mineiros e a ordem de serviço será dada já no início da semana que vem. 70% desta obra toda, ou seja, praticamente todo o córrego Mineiros, será concluído agora dentro de 4, 5 meses, então uma vez que os recursos já estão em conta, e a conclusão é com as pistas duplas, é com o canal de gabião, de canalização, enfim, com a ciclovia, com a sinalização, com a pista de caminhada, com o paisagismo, com iluminação de LED. Então algo que realmente vai transformar a nossa cidade. Era algo que nós buscávamos desde o primeiro dia da nossa gestão, uma obra sonhada pela população e também pela nossa gestão. E aqui eu quero, além de agradecer a Deus em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os engenheiros, secretários que participaram para a elaboração desse grandioso projeto, que só o projeto durou quase um ano para ser elaborado, e depois a complexidade da licença ambiental, tendo em vista, né, que é uma intervenção em todos os córregos que cortam Mineiros, e não é apenas um córrego, ou seja, são 4 córregos, né? Repito aqui, o Mineiros, o Cambaúva, o Capoeira e o Moita Redonda. Então nós vamos ter vias duplas nas laterais desses córregos, e o que eu já dizia há muito tempo nas rádios, para que quem tinha e quem não vendesse esses lotes, porque eles seriam valorizados e serão valorizados, era uma licença prévia, uma de outorga e agora por fim a licença ambiental total, que nos permite a intervenção de obra no córrego. Então, repito aqui, ela começa lá no setor Taninho, ali na Avenida Contorno, passa pela cidade, aqui pelos diversos bairros, né, da cidade, Divino Espírito Santo, do outro lado Boa Vista, aqui a prefeitura, passa aqui próximo do Antigo Santos, sobe no sentido do lago e vai sair lá praticamente no trevo, ali próximo à entrada da Hípica. Então nós vamos ter mobilidade, o trânsito de Mineiros aumentou muito, né, então nós precisamos construir opções de trânsito, né, além do que, repito, tirar o mato que às vezes trazia insegurança para a população, porque esses córregos também, por mais que a gente faça todo ano aquela limpeza, mas era um lugar de descarte de animais, de sofá velho, de geladeira velha, de fogão velho. Então isso será passado, e além do que será muito embelezada a nossa cidade. A gente anda pelos grandes centros e vê aquelas avenidas com canalizações, o que aqui era o que mais a gente sonhava em Mineiros. Então são opções de tráficos que nós vamos ter, e eu repito, 70% dessa obra ela acontece esse ano e o restante 30% acontece no ano que vem. 7h18. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o ministro das Comunicações é indiciado pela Polícia Federal por corrupção. Brasil cede empate aos Estados Unidos em último teste para a Copa América. Espaço também para as nossas notícias locais. Não saia daí.
A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Polícia Federal indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, por suspeita de participação em organização criminosa e crime de corrupção passiva, envolvendo desvios de no mínimo R$835 mil referentes a obras de pavimentação custeadas com dinheiro público através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp. O inquérito investiga suposto desvio de emendas parlamentares para a pavimentação de ruas de Vitorino Freire, no interior do Maranhão, cidade que é comandada pela irmã de Juscelino, Luana Rezende. A prefeita chegou a ser afastada do cargo no ano passado, mas depois retomou o mandato. Um dos elementos utilizados pela Polícia Federal é um relatório da Controladoria Geral da União sobre uma obra que beneficiou propriedades da família do ministro. O relatório final do caso foi enviado para o ministro Flávio Dino, relator do inquérito do Supremo Tribunal Federal, segundo o site da Corte. Para a Polícia Federal, as mensagens analisadas no inquérito reforçam a atuação criminosa de Juscelino Filho e demonstram que a sua função na organização criminosa era conhecida por todos os membros do suposto grupo chefiado por Eduardo. E após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, líderes partidários decidiram votar a urgência dos projetos de lei sobre aborto e delações premiadas ontem. Caso as urgências sejam aprovadas, os textos poderão ser votados diretamente pelo plenário da Casa, sem a necessidade de passar por comissões temáticas. Os parlamentares também devem analisar o mérito do projeto que agiliza a punição de deputados que quebrarem o Código de Ética da Câmara. 7h31, câncer de mama. Índice em jovens tem aumento de 2% ao ano. Os detalhes deste levantamento com Débora Cruz. A incidência de câncer de mama em mulheres jovens registrou um aumento de 2% ao ano entre 2015 e 2019. Os dados foram divulgados recentemente pela Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, num projeto de recomendação que sugere que a mamografia de rotina seja feita a partir dos 40 anos de idade. A indicação reverte uma orientação antiga que recomenda que as mulheres realizem o exame a partir dos 50 anos. No entanto, Paula Moreira Leamari, médica especializada em ginecologia e obstetrícia da equipe médica da Porto Saúde, explica que, dependendo do histórico de saúde, há mulheres que devem fazer o rastreamento a partir dos 30 anos. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, as pacientes acima de 40 anos, quando elas têm um risco habitual, devem iniciar a mamografia. Quanto uma paciente que tem um alto risco para o câncer de mama, seja por um parente de primeiro grau que manifestou um câncer de mama bilateral ou mesmo um câncer abaixo de 45 anos ou câncer de ovário, aí o rastreamento começa a partir dos 30 anos. A orientação da médica faz parte do programa Entrevista com o Especialista da FenaSaúde, entidade que representa os maiores planos de saúde do país. Ela ainda recomendou que as mulheres precisam ir ao médico pelo menos uma vez ao ano para realizar exames preventivos. Pensando no preventivo, não só como rastreamento do câncer de colo, Papa Nicolau, mas sim uma oportunidade da paciente avaliar sua saúde como um todo, através de exames laboratoriais, uma investigação, se necessária, através de exames de imagem, né? O ideal é que ela compareça ao ginecologista anualmente. Paula Moreira reforça a importância do rastreamento porque, segundo a especialista, quando os sinais e sintomas aparecem, muito provavelmente a doença já está no estágio mais avançado. O diagnóstico precoce do câncer é fundamental para o sucesso do tratamento, pois aumentam as chances de identificar a doença ainda no início e receber o tratamento adequado. Para mais conteúdos como esse, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Débora Cruz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. O pré-candidato à reeleição, prefeito Rogério Cruz, intensificou nas últimas semanas as reuniões com apoiadores de sua pré-campanha. Os encontros têm sido organizados por vereadores, suplentes, lideranças e empresários com segmentos partidários e de associações de moradores,
voltados para políticas públicas para mulheres, juventude, igualdade social e diversidade, entre outros. Na noite da segunda-feira, o prefeito participou de um encontro com mulheres no setor balneário Meia Ponte, organizado pelo ex-vereador Paulo Henrique da Farmácia. E o governo de Goiás parou de divulgar no portal da Transparência os pagamentos de diárias do pessoal da Secretaria da Casa Militar, responsável pela segurança do governador Ronaldo Caiado e familiares. A suspensão ocorreu no mesmo dia em que o jornal revelou, em 29 de abril, o gasto de R$64 mil com a equipe que acompanhou Caiado em agenda política no ato do ex-presidente Bolsonaro na Avenida Paulista. O governador tem percorrido vários estados para tentar fortalecer o seu projeto de disputa à presidência em 2026. A Casa Militar afirma que o governador tem direito à segurança em qualquer ocasião, mesmo em agendas não relacionadas à função, e que a ordem é ter o mínimo possível nas atividades em outros estados. São Francisco de Goiás e Hidrolina realizam cavalhadas neste fim de semana. Reportagem com Eduardo Bernardo. As cidades de São Francisco de Goiás e Hidrolina realizam neste fim de semana as tradicionais cavalhadas. Promovidos pelas prefeituras municipais, os festejos contam com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura dentro do Circuito das Cavalhadas 2024. A manifestação, uma das mais ricas e populares do calendário cultural do estado, é a representação da luta entre mouros e cristãos em um dos mais belos espetáculos a céu aberto. Ampliado em 2024, o Circuito das Cavalhadas tem investimento de mais de R$4 milhões do governo de Goiás. No estado, as cavalhadas são realizadas há mais de 200 anos. Uma festa que une religiosidade, cultura e valorização do patrimônio imaterial do estado, com o fortalecimento do fluxo turístico e econômico das cidades que realizam os festejos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36 agora. O Brasil empatou por 1-1 com os Estados Unidos nessa quarta-feira em amistoso, antes do início da Copa América. No Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, Rodrigo abriu o placar para a seleção, enquanto que Pulisic, de falta, deixou tudo igual para os donos da casa. A seleção brasileira, comandada por Dorival Júnior, encerra a data FIFA com uma vitória, 3-2 sobre o México e um empate. O Brasil estreia na Copa América no dia 24 de junho, diante da Costa Rica. A seleção ocupa o grupo D, ao lado da Costa Rica, Colômbia e Paraguai. Os Estados Unidos disputam a primeira rodada do grupo C contra a Bolívia no dia 23. Uruguai e Panamá completam a chave. E o Inter embarcou na noite desta quarta-feira para Criciúma, onde a equipe joga como mandante nesta quinta-feira a partir de 20 horas contra o São Paulo. Maurício continua fora, mas Eduardo Coudet tem mais um problema. Lucas Alário aumenta a lista de desfalques para o confronto no Heriberto Rilse. Os gaúchos estão em 9º lugar no Brasileirão com 10 pontos, 3 a menos que os comandados de Luiz Buedia, que aparecem em quarto. E Thiago Motta é o novo técnico da Juventus. O clube italiano fez o anúncio nesta quarta-feira. O ítalo brasileiro de 41 anos assinou contrato por 3 temporadas, até junho de 2027, e chega valorizado por ter feito Bologna se classificar para a Champions League depois de 59 anos. Ele assume o lugar de Maximiliano Allegri, demitido na esteira de briga com jornalistas. A Juventus é o 4º time principal da carreira de Thiago Motta. Como técnico, ele começou nas categorias de base do Paris Saint-Germain, assumiu o Genoa e passou pela Spezia antes de chegar ao Bolonha em 2022. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h38. A quarta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho se sustentando levemente positivos na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 58,74 e R$ 69,74. O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 58,74. Já o setembro 24 valeu R$ 62,70 a saca. O novembro 24 foi negociado a R$ 66,32 e o janeiro 25 teve valor de R$ 69,74. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho teve poucas alterações neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou uma valorização somente em Cândido Mota, enquanto a desvalorização apareceu apenas na Praça de Sorriso, Mato Grosso.
E o governo de Goiás cria novos batalhões de polícia militar. Vamos saber dos detalhes com Agatha Couto. O estado de Goiás passa a contar com 7 novos batalhões de polícia militar. As unidades serão instaladas nos municípios de Goianira, Quirinópolis, São Miguel do Araguaia, Santo Antônio do Descoberto, Indiara, Jaraguá e Goiânia. As novas unidades são fruto de uma reestruturação da Polícia Militar e não terão impacto financeiro ao Estado. Isso porque a ação transforma as já existentes companhias independentes em batalhões, aproveitando assim as estruturas de recursos humanos e materiais. Os batalhões terão como objetivo executar o policiamento ostensivo, dar proteção e garantir tranquilidade à comunidade local e atuar contra a criminalidade, além de preservar a paz social. No caso de Goiânia, a estrutura a ser criada será o 6º Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, cuja tarefa está diretamente relacionada ao monitoramento de rodovias estaduais. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias.